Olá, gente. Boa tarde com alegria. Todos me veem, me ouvem. Lelezinha, boa tarde. Como é que você está, meu amor? Está tudo certo? Tudo bem? Pietra, boa tarde. Já sei que não vai poder ligar a câmera. Célia e Louise, se cheguem. Cheguem, interajam, liguem as câmeras para a gente interagir. Vamos lá, gente. Vamos com os recados iniciais, como sempre, que são importantes. Sempre que vocês tiverem dúvida, gente, sobre o que foi passado, quais foram as orientações, a primeira dica que eu dou a vocês é olharem na agenda, né, o que eu coloquei lá. Mas se de alguma forma não ficar muito claro o que está lá, que é quase impossível, porque está tudo descrito, todos os links, eu aconselho vocês a reassistirem o início da aula, tá? Porque eu sempre dou os recados, basicamente, tudo que a gente vai fazer, das orientações, tudo no início da aula, tá? Então, sempre que vocês precisarem, vocês têm esses dois recursos, então não tem desculpa para, não lembro o que a professora disse, eu não tenho como rever, eu não gravei, tá gravado, tá bom? Bem, eu vou começar falando que a gente não vai ter, deixa eu compartilhar aqui com vocês, a gente não vai ter redação para casa hoje. Eu sei que isso é um ponto de alegria para a maioria de vocês, que vocês devem ficar muito felizes com essa notícia. Então, nós não vamos ter. Vocês estão vendo meu compartilhamento da nossa oficina? Sim? Beleza. Então, era só para mostrar para vocês que vocês fizeram a primeira redação, cujo envio foi até dia 25/4, que foi em abril. A última redação que nós fizemos da oficina de redação criativa foi a segunda, cujo prazo foi até ontem, dia 9/5. Vocês teriam que ter enviado por e-mail. Quem enviou, eu já dei baixa, já retornei por e-mail dizendo recebida, tá? Então, quem está com dúvida ainda, olha lá. E eu sempre vou colocar nos grupos dos pais e dos alunos, no caso, no grupo de vocês lá do WhatsApp, os alunos que entregaram e aqueles que não entregaram. Vocês sempre vão poder acompanhar. Então, ai meu Deus, será que a professora recebeu e agora? Eu vou retornar no dia seguinte, porque entendam comigo, como essa dinâmica vai se repetir, é muito importante que vocês entendam definitivamente, porque a gente já está na quinta redação do ano, tá? Então, para quem fica muito ansioso e fica, ai meu Deus, será que a professora viu e tal? Sempre vai funcionar assim, ó, gente. Se eu dou um prazo, limite, a pessoa tem até meia-noite daquele dia para me entregar. Então, qual é a lógica? Eu, como professora, que vou baixar esse material, qual é a lógica? Eu entrar no dia seguinte, não é? Para ver todo mundo que mandou? Porque senão eu vou entrar de 6 horas, de 7, de 8. Eu não tenho esse tempo. Eu estou trabalhando e dando aula. Então, é mais lógico que eu sempre vou ver quem mandou a redação no dia seguinte ao prazo. Porque se a pessoa teve até tardão daquela, a pessoa pode enviar, o pai pode enviar o tardão, tá bom? Então, vai ser sempre assim. Se o prazo era até ontem, hoje é que eu vou com mais calma ver quem mandou ontem mais tarde, por exemplo, tá bom? Então, é só para vocês não ficarem ansiosos das próximas vezes e já entender como é que funciona, como é a mecânica. Mas hoje, quem enviou ontem tarde, eu dei o ok por e-mail, então confere lá por e-mail, e eu vou colocar sempre um printzinho para os pais de vocês acompanharem e para vocês também, para que vocês saibam, ó, está constando que eu entreguei, então está tudo certo. Beleza? Então, isso é para falar um pouquinho sobre essa dinâmica, de como vai acontecer, e já tem acontecido, e para dizer para vocês que a nossa terceira redação é só a partir do dia 17, ou seja, hoje não tem redação para casa, fiquem tranquilos, deem uma relaxada, observem aí os erros de vocês nas redações anteriores, vocês sempre recebem corrigidas, né? Essa eu ainda vou corrigir, né, gente? Eu baixei hoje a redação, já encaminhei, já respondi os e-mails, agora eu vou começar o processo de correção. Depois que vocês mandam, tem um tempo, e assim que eu liberar as redações corrigidas, eu informo no WhatsApp, certo? A dinâmica vai ser sempre essa, vocês mandam, vocês têm um limite, eu vou baixando, ou eu baixo no dia seguinte, corrijo e aviso para vocês, certo? Então, eu queria, na verdade, reforçar que não tem redação essa semana, só vai ter a terceira redação na semana que vem. Quando a gente finalizar a aula, essa redação está indo automaticamente para casa, que é dia 17. E aí, quando for na semana que vem, eu trabalho a proposta. Por enquanto, tudo certo? Primeiro recado dado, tudo certo?
Beleza. Tá. O segundo recado é o seguinte: nós vamos começar uma dinâmica nova, que eu já vi aí que muitas pessoas já estão cientes, inclusive já estão participando, e todos têm que participar, porque é uma atividade obrigatória, tá? E eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar esse vocabulário certeiro comigo, né? Com a professora Laís Ribeiro, obviamente que eu sou a única professora aqui do curso, então é lógico que é comigo. É só para dar uma riminha mesmo, uma brincadeirinha. Bem, qual é o intuito dessa dinâmica? É muito importante que vocês entendam, tá, gente? A gente iria fazer isso este ano, eu faço isso normalmente todos os anos com as turmas que eu tenho do CPLR geral, e a ideia é fazer com que os alunos ampliem o vocabulário, o conhecimento que eles têm das palavras da língua mãe deles, né? Que no caso de vocês é a língua portuguesa. Então, vocês precisam ampliar esse vocabulário para poder ler com mais tranquilidade e para poder responder também com tranquilidade, sabendo as questões de semântica que vão aparecer inevitavelmente em todas as provas de português que vocês vão fazer, seja aqui, seja na escola, seja no concurso, seja em qualquer coisa, tá? Então, a ideia é, quanto mais você lê, vamos supor aqui que eu tenha alunos que são leitores assíduos. Eles, naturalmente, assíduo já é uma palavra nova para incorporar. São aqueles leitores que têm esse compromisso com a leitura, fazem isso de maneira constante e frequente, assiduidade, com constância, tá? Então, aqueles que são leitores assíduos, naturalmente, eles já têm um vocabulário mais ampliado, porque eles estão em contato sempre com novos textos, com novas palavras, aí tem uma palavra que a pessoa desconhece, aí busca no dicionário, aí passa a conhecer, aí viu no livro, essa palavra se repetiu no outro, e aí você vai, já sei o que é que significa essa palavra. Então, isso é um processo natural de ampliação de vocabulário. A gente passa uma vida, gente, ampliando vocabulário. Se vocês me perguntarem hoje, professora, você é professora de português há muitos anos, fora o tempo que você estudou para ser professora, fora o tempo que você estudou na escola. Você sabe todas as palavras? Gente, eu não estou nem perto de conhecer todas as palavras da língua. Gostaria muito. Eu acho, mas isso é só um achismo mesmo, uma conjectura. Olha aí, palavras novas. Né? Ou seja, um achismo da minha parte, que nem os dicionaristas sabem todas as palavras. Eles estudaram, pesquisaram o significado delas e registraram, é verdade, mas eles não sabem aquilo ali tudo decorado, gente, porque é muita palavra. E cada palavra tem vários significados, tá? Nossa língua ela é muito rica, né? Então, assim, não dá, tá? Então, a ideia é que a gente morra sem conhecer algumas palavras mesmo, isso é normal. Mas é importante que a gente amplie isso cada vez mais, porque é isso que vai mostrando a nossa competência leitora, a nossa competência interpretativa e a nossa competência redatora, ou seja, de escrever, tá? E a ideia é essa, né? Em resumo, é isso, que vocês ampliem o vocabulário, que vocês conheçam essas palavras que normalmente são consideradas mais do português culto mesmo, padrão, tá? Para que vocês evitem repetição na hora da escrita da redação, para que vocês consigam interpretar com mais qualidade os textos, tá? E, gente, é certo isso que eu estou falando, tá? Certo. Toda interpretação de texto, toda prova, que aí vocês podem considerar a interpretação como prova, dá no mesmo. Toda interpretação de texto vai ter questão de semântica. Que é questão de semântica mesmo, tia Laís? Questão que pergunta sobre o valor de significado das palavras e expressões. Isso é certo em todas as provas. Se a gente fosse analisar todos os concursos que existem hoje para crianças, para adolescentes, vestibular seriado, Enem, tudo, todas as provas de português, todas, gente, sem exceção, tem questões desse perfil, tá? Porque isso faz parte de um dos descritores de análise do aluno com relação à língua. Então, é muito importante isso aí. E a gente vive num tempo, hoje, em que vocês sabem, o que eu vou dizer aqui é redundante, mas eu vou reforçar, que os jovens, vocês, falam muitas gírias, mas muitas mesmo. Tem jovem que mal consegue se comunicar, que é um tal de tá ligado, tô ligado, beleza, falou, tá massa, e tipo, e tipo, e tipo, e tipo eu tava tipo, e fica falando tipo sem parar, porque ele não consegue falar outra coisa, tá? Vocês sabem disso. Em muitas situações eu sei que vocês se comportam assim, ou pelo menos a maioria, tá, gente? Que é uma coisa assim, faz parte da contemporaneidade, da
da comunicação que a gente tem muito rápida, fácil, com abreviação no WhatsApp, por exemplo, né, nas redes sociais. Eu sei que isso é uma análise de um tempo, eu não estou criticando isso. Mas vocês vão precisar desse outro vocabulário também para poder interpretar textos e para poder escrever, né, de maneira que vocês sejam aprovados, de maneira que vocês consigam lá na frente um emprego e por aí vai. Então, diferentemente de vários professores, eu não estou criticando a linguagem informal, as gírias, as abreviações. Todas as gerações têm, gente. Eu tinha minhas gírias também, eu falava, tá? Eu falo algumas da minha informalidade, eu brinco. Eu não falo correto o tempo todo, embora eu conheça as normas da língua, mas eu falo errado. Eu, às vezes, escrevo errado, porque eu escrevo do jeito que eu vejo, e eu, eita, meu Deus do céu, né? A diferença é que eu domino as regras, mas eu sou uma pessoa normal. Todo professor de português é. Tá? Tem professor que quer se mostrar melhor do que todo mundo, mas não é não. É gente como a gente, tá? Então, na minha casa, as pessoas falam errado porque falam do jeito informal. É normal, certo? Mas é importante que vocês conheçam, que vocês tragam, né, cada vez mais essas novas palavras, essas possibilidades para os textos de vocês, beleza? Então, esse é o intuito dessa dinâmica. E agora, finalmente, eu vou explicar, que é uma coisa muito simples. Toda quinta-feira eu vou disponibilizar 6 palavras. Vocês estão vendo aqui 4 em cima e 2 embaixo. Beleza? Eu vou disponibilizar 6 palavras. E essas 6 palavras que eu estou disponibilizando junto com um link. Vocês estão vendo aí a imagem, mas isso é um link. Essa imagem aí, quando vocês clicam em cima, direto para o dicionário. Eu vou mostrar um exemplo aqui da palavra atônito. Eu acabei de clicar nela e ele acabou de me levar para o significado dessa palavra no dicionário, certo? Então, a ideia, deixa eu voltar lá para que vocês vejam, que às vezes quando eu faço isso, ele não mostra a tela compartilhada de fato. Espera aí. Certo? Estou aqui no Padlet. Vocês estão vendo o Padlet? Sim? Beleza. Então, eu vou colocar essas palavras com seus respectivos significados. Tem sempre mais de um, gente. É isso que torna a língua tão plural, tão múltipla a nossa língua tão rica, tá? E aí vocês vão escolher um significado só, tem exemplos e tudo mais, de outras frases aí no dicionário e tal. Então, vocês vão escolher um exemplo de significado e vocês vão criar a frase de vocês. Criar, gente, não é copiar. Não é colocar uma frase parecida com um exemplo, não é colocar uma frase que seja igual ou parecida com a do colega. Eu vi gente até já fazendo isso, eu já orientei que não pode, tá? Dos que já responderam. Eu tenho uma dica para dar para vocês, tá? E nessa dica que eu vou dar, eu vou aproveitar e vou lembrar de uma coisa importante. Vocês não estão aqui, como na escola, para tirar nota boa, para ter uma média legal e para passar de ano. Tá? Aqui, no CPLR, o único intuito é aprender. Muitas vezes o que vocês não conseguem fazer na escola. Porque vocês estão muito preocupados com nota, porque o professor cobra, porque você quer mostrar que é melhor do que o colega, ou qualquer coisa. Ou porque os pais cobram e você tirou nota baixa. Aqui não tem isso. Tá? Nada aqui que vocês façam. Pronto, eu vou dizer para vocês, vocês vão ter um ponto para isso. Mas esse ponto vai servir para quê, no final das contas? Vocês passam de ano aqui comigo? Não. Então, eu quero aproveitar e lembrar disso. O intuito aqui é vocês aprenderem. Então, não adianta de nada tu perder teu tempo preciosíssimo de tantas coisas que vocês têm para fazer e estudar, que eu sei que todo mundo tem muito, ainda mais na série que vocês estão. Um monte de disciplina, um monte de coisa, é trabalho, às vezes você faz atividades extras escolares, né, sei lá, um esporte, um outro curso. Eu sei, gente, que o tempo é escasso. Aí tu perde teu tempo, vem aqui, entra, ou em qualquer atividade que eu passo aqui, tu faz só para se livrar. Deixa eu fazer aqui para constar que eu fiz. Vocês não estão fazendo nada, porque isso não tem ponto, isso não vai gerar uma média, isso não vai fazer tu fazer passar de ano. Tu só está perdendo o teu tempo. Porque tu nem vai aprender, tá fazendo por fazer, como se tu estivesse fazendo para mim, sua professora. Que no final das contas, eu já sei. Isso não vai ter diferença nenhuma. Se alguém chegar aqui para mim e disser, Tia Laís, eu não consegui fazer, eu vou dizer. Aí a pessoa pode justificar que estava doente. Eu vou dizer, não tem problema, gente. Não pode fazer, não pode fazer. Quem não pode fazer, quem não pode estar, o problema não é para mim. É só uma justificativa porque é importante o professor acompanhar, mas não tem diferença. É lógico que eu quero que todo mundo melhore, mas se o aluno não pode, não quer ou qualquer coisa, eu não tenho o que fazer. Então, por que eu estou falando isso? Porque não venham criar frases, a ideia é não criem frases que sejam uma frase por uma frase, tipo,
Ah, eu vi um exemplo dessa palavra, eu vou criar uma frase qualquer. Qual é a ideia? Você memorizar essa palavra. Por isso que vocês vão criar uma frase para tentar tornar essa palavra como se fosse uma palavra familiar. Então, essa criação de frase, vou chegar agora onde eu quero, e dei vários exemplos. Essa criação de frase, gente, tem que ser uma criação de uma frase que, por exemplo, você falaria no dia a dia. Você falaria com a sua professora, você falaria com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com a sua colega. Essa é a ideia. Porque é lógico que vocês não vão decorar todas essas palavras, ainda mais palavras bem diferentes, que não são familiares para vocês, que não estão no dia a dia de uma maneira geral das pessoas. Então, eu estou tentando criar uma metodologia para que vocês criem uma frase que faça muito sentido para você, de acordo com o significado dela, que aí você vai escolher, e que faça tanto sentido, tenha tanto sentido aquilo ali, que você, de uma certa maneira, você vai guardar no seu subconsciente. Porque se essas palavras aparecerem em qualquer texto, futuramente, se você lembrar de alguma maneira, quando estiver escrevendo, você pode usá-las. Exemplo, vamos lá. Essas duas palavras aqui eu amo, tá? Amo essas palavras porque são palavras que são sinônimas de palavras muito comuns que a gente usa o tempo inteiro, que é abraço e beijo. Amplexo é abraço, é a mesma coisa. É um sinônimo, tá? E aí já fica como ampliação do vocabulário. E ósculo não é óculos, e essa palavra não está errada. Tem muito aluno que quando vê ósculo, não é óculos, não. Não, gente, tá? Ósculo é beijo. Amplexo, abraço. Então, eu, ao encontrá-los, eu faria uma frase assim. Eu, quando os encontrá-los, darei muitos ósculos e amplexos em todos, ou seja, darei muitos beijos e abraços. Então, eu imagino uma situação de comunicação real. Outra estratégia extremamente positiva. Você sempre tem um melhor amigo, uma melhor amiga, tem sua mãe que acompanha, que você tem intimidade, ou seu pai, não sei. Tentem trazer essas frases com essas palavras, tipo num processo de comunicação, e ver como é que teu pai e tua mãe vai reagir, se eles conhecem essas palavras, porque ao fazer isso, você está tornando, está dizendo para o cérebro, ó, isso pode ser familiar para mim. Eu posso chegar para minha mãe, mãe, posso te dar um amplexo? Provavelmente ela diria, o que é isso? Né? Nem todo mundo sabe essas palavras. Aí tu vai dizer, mas tu não sabe o que é amplexo, não, é? É um abraço, mãe. Você deixa, ela vai, oxi, menino, vem com essas palavras, aprender se suando e tal. Então, você gera um processo de comunicação que vai parecer natural. Gente, esse é um método infalível, tá? Eu estudo palavras, eu sou suspeita, lógico, porque eu amo a língua portuguesa, senão não estaria ensinando língua portuguesa há tantos anos. Então, eu sei que vocês vão pensar, lógico, professora, certo, mas eu escolhi por afinidade, eu gosto. Então, eu estudo palavras assim há muito tempo, porque eu gosto, né? Eu gosto de estudar palavras. O que é estudar palavras? É memorizar palavras novas, para ampliar o meu vocabulário. E a estratégia que eu encontrei que mais casa, tá? Que mais funciona, né? É essa de criar palavras e trazer essas palavras para o meu dia a dia. Aí, às vezes, o que é que acontece? Eu estou numa turma de amigos, né? Ou eu estou falando com alguém, sei lá, íntimo, e aí eu solto uma palavra dessa, eu vejo que a pessoa, pela expressão, não entendeu, e eu vou e explico. Eu não vou dizer assim, essa palavra significa isso. Eu vou dizer, eu gostaria tanto de dar um amplexo, ou seja, um abraço, naturalmente. E aí eu já trago como um processo de fala natural. Gente, isso funciona muito para mim. Funciona tanto, e aí eu quero compartilhar uma experiência pessoal, que se Carol tivesse aqui na frente, eu acho que ela vai até ouvir. Se Carol tivesse aqui na frente, ela ia tirar onda, que tem duas palavras, eu comentei ainda há pouco isso na outra turma, tem duas palavras que eu uso muito, que são palavras bem comuns das pessoas usarem, e muitas vezes delas saberem os significados, que são essas palavras, enfermo e convalescente, ou convalescer. Eu uso muito essas palavras, eu vou explicar os contextos. Vamos lá. Sempre estudei palavras, sempre gostei de estudar palavras, eu trago palavras novas para os meus inscritos e tal. Massa. E aí eu conheci essas duas palavras, me apaixonei lá atrás e coloquei no meu vocabulário de uma forma, gente, que eu tenho dificuldade de usar as palavras que são sinônimas dessas palavras que ninguém conhece. O que é enfermo, doente, ou enferma, que é o meu caso, né? Mulher, enferma. E convalescente, convalescer significa recuperar-se. Então, é muito comum de eu me comunicar assim, por exemplo, alguém liga para mim, Laís, tu estás melhor? Pode ser uma amiga minha que fala muita gíria, por exemplo, que, né, não lê muito e tal. Laís, tu estás melhor? Aí eu digo assim, eu estou enferma ainda. Ou eu escrevo isso. Aí Carol faz,
tu acha mesmo que alguém vai entender isso que tu tá falando? Aí começa a tiração de onda, né? Ou alguém, eu digo, não, eu estou convalescendo, ou seja, eu estou me recuperando, eu estou melhorando. Então, são palavras que estão no meu vocabulário, que eu digo já de uma maneira tão natural que eu esqueço que muitas dessas pessoas não conhecem, e aí eu tenho que explicar. Eu digo, não, eu estou convalescendo, ou seja, eu estou me recuperando, estou cada dia ficando melhor, tá? Então, eu estou trazendo para vocês experiências minhas, né, com relação a algumas palavras, e a ideia do trabalho é que vocês, vou voltar aqui no compartilhamento, a ideia do trabalho é que vocês ampliem esse universo de vocês de conhecimento das milhares de palavras que existem na nossa língua. Só lembro que cada palavra tem vários significados. Escolha uma, tá? E enquadre, coloque essa palavra no contexto que você vai criar na frase, mas que tenha sentido, né, gente? De acordo com os significados. Beleza? E vocês não podem copiar nem repetir os exemplos que os colegas já colocaram. Ah, Tilane, mas é porque eu pensei numa frase muito parecida, vai ter que pensar em outra, porque os colegas já colocaram aí, ou alguém já colocou uma frase que você pensou em colocar. Beleza? A ideia é essa. E aí vocês vão poder entrar em contato também com as frases dos outros colegas. Né? E isso vai ajudar muito. Todos os alunos CPLR estão participando dessa dinâmica, então vocês vão ver vários comentários em cada palavra. Todas essas palavras, essas 6 palavras, elas serão disponibilizadas toda quinta. Que ela, mas hoje é quarta e tu já disponibilizasse isso, acho que desde ontem ou foi na segunda. É porque eu abri o quadro agora, então eu disponibilizei antes. Vocês têm, em resumo, até terça-feira que vem para entrar no Padlet, o link está lá no Classroom, na pasta de Padlet, como sempre. Vocês têm até terça-feira que vem para entrar aqui e criar as frases de vocês. Vai ser sempre assim. Essas 6 palavras aqui é como se eu tivesse disponibilizado amanhã, que não é o caso, porque eu já disponibilizei. Então, se você quiser fazer hoje ou amanhã, já pode, lógico. Mas elas estão valendo até terça-feira que vem. Quando for na próxima quinta, eu disponibilizo mais 6. E assim a gente vai nessa dinâmica, tá? A minha ideia, gente, é trazer palavras que apareçam nas atividades que vocês fazem. De interpretação de texto, palavras que vocês desconhecem, que eu vou ver que vocês, por exemplo, erraram numa questão de semântica, por exemplo. Então, eu vou trazendo palavras que são comuns dentro desse universo de enunciado, de cair num texto, tá? A minha ideia é essa. Eu coloquei essas primeiras, eu selecionei mesmo da minha cabeça, tá? Palavras que para mim já são familiares, eu coloquei aí, mas as próximas eu vou vendo das atividades que eu estou aplicando para vocês. Aí, tem uma palavra lá que eu vi que a maioria não sabia, vou colocar lá no nosso Padlet, no nosso vocabulário certeiro, para que vocês possam ir entrando em contato, formulando frases e compreendendo mais e mais palavras. Todo mundo entendeu a dinâmica? Tem alguma dúvida? Sarinha que entrou atrasada, não tem problema, assiste o início da aula, caso não tenha entendido alguma coisa aqui, falada no início, mas eu quero saber. Dúvida, gente, sobre a dinâmica? Tudo isso que eu estou explicando está aqui, ó. F2.2, estou compartilhando aqui a... Deixa eu mostrar para vocês, que às vezes eu fico com receio de ele não estar mostrando, tá? Estou compartilhando aqui o Classroom. Vocês vão em Padlet, clicam na pasta de vocabulário certeiro, link, e tem escrito aí, ó, toda quinta-feira serão liberadas palavras, e vocês devem entrar no Padlet, criar as frases. Então, tudo que eu falei, num resumo de basicamente uma frase, está aí. Tá? Vocês têm sempre até a terça-feira seguinte. Então, se hoje é quarta, vocês têm até a terça-feira seguinte, porque eu disponibilizei antes. Quando for na quinta-feira que vem, eu disponibilizo novas, e vocês têm até terça-feira, e assim vai. Certo? Vai ser sempre uma atividade de quinta, para vocês fazerem, a partir de quinta. Certo? Só mais um pedido e último. Quando vocês entrarem no Padlet, tenham cuidado de visualizar se vocês estão logados, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É muito importante que vocês estejam logados numa conta Google, no Gmail de vocês, né? A conta Google seria o Gmail de vocês, para que apareça o nomezinho de vocês aí, feito vocês estão vendo. O Luiz, dessa turma, por exemplo, já comentou, foi o primeiro a ver a dinâmica, tudo, e aí ele já começou fazendo, tá? Tem mais alguém dessa turma que já fez? Não.
Aí, tem alunos que não conseguem de jeito nenhum, porque, por exemplo, que Laís, eu entrei no meu celular e no meu celular não pega. Então, quando acontecer isso, se o aluno postar a frase, feito que vocês estão vendo aqui, está escrito anônimo, tá vendo? E não tem nome de ninguém ao lado, eu vou excluir o comentário, é como se você não tivesse comentado, porque eu não tenho como saber quem é anônimo. Então, o ideal é que vocês entrem logados, vocês estão vendo aí várias pessoas que já responderam, que a maioria que respondeu está tudo logado direitinho, aparece o nomezinho da pessoa, a imagem, muitas vezes, né, a foto. Entrem logado, isso é o ideal. Se ela é isso, eu fiz o meu primeiro comentário e eu vi que não está de jeito nenhum ficando logado e eu não estou conseguindo logar. Beleza, você vai publicar como anônimo, portanto, que ao lado você coloque o seu nome e sobrenome. Certo? Então, esse anônimo aí que colocou, sobrepujei minha capacidade de superar meus medos. Essa pessoa aí que publicou, que para mim é um fantasma, que eu não tenho como saber das 4 turmas que eu tenho, dos milhares de alunos que eu tenho, eu não tenho como saber quem é anônimo. Essa pessoa deveria ter colocado o ponto final, entre parênteses, botado, por exemplo, se fosse eu, Laís Ribeiro. E essa pessoa não colocou, então não tem ninguém. Essa pessoa vai ter que republicar. Certo? Então, quando acontecer de não dar para ficar logado, tia Laís, como é que eu vou ver isso? Você vai fazer o primeiro comentário. Fez o primeiro comentário, não está aparecendo anônimo. Aí você passa a compartilhar de novo, mas com o seu nome ao lado, porque senão não tenho como saber. Esse aqui eu vou excluir agorinha, gente, ó. Excluir comentário. Certo? Então, todos logados ou anônimo com o nome ao lado, depois da frase. Joaquim, tu conseguiste visualizar o link do Padlet que eu compartilhei no Classroom ainda há pouco? Conseguiu, Joaquim? Não? Eu compartilhei ainda há pouco, Joaquim, aqui no Classroom. Tá vendo essa imagem aqui do Classroom? Agora? Tá? Aqui tem uma pasta e o nome dessa dinâmica é Vocabulário Certeiro. Aí você entra na pasta do Classroom e clica no link. Aí o link vai dar onde? Lá, no Vocabulário Certeiro. Beleza? Gente, dinâmica explicada com sucesso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar. Vocabulário certeiro fechando. Significado da palavra fechando. É só para não me confundir. Vocês têm alguma dúvida, gente, com relação a isso? Eu posso seguir? Posso seguir? Beleza. Beleza, beleza. Então, eu acho que o que eu tinha para explicar, que é importantíssimo de início, era isso. Não tem redação para casa hoje. E dinâmica do vocabulário certeiro a partir das quintas até terça-feira. Massa. A gente vai começar com um quiz. Vocês já sabem mais ou menos como é que funciona. Tem 9 itens, é só para aquecer o cérebro. Nesse quiz que eu vou liberar, assim como os outros, já tem um feedback para cada questão. Então, quem for terminando o quiz, que é um aquecimento cerebral, que é para ativar a leitura rápida, conhecimento de mundo, tudo que eu já falei anteriormente nos outros, aí vocês vão, quando vocês forem finalizando, aí vocês já vão vendo o que é que vocês erraram, né? Naturalmente, tem ver atividade. E aí vocês vão ver e vão ver as respostas. Por exemplo, eu errei o quinto, deixa eu ver a explicação do quinto. Ah, entendi. Ou, ainda assim não entendi. Então, você vai vir aqui no bate-papo e vai dizer, se ela mesmo vendo a resposta do quinto, eu não entendi. E aí eu vou corrigir. Beleza? Só é um aquecimentozinho para a gente começar o nosso momento aula de fato. De assunto, né? Novo. Vamos lá. Terceiro quiz de raciocínio. Link liberado em 3, 2, 1. Foi. Podem começar. 3 pessoas já finalizaram por enquanto. Quem já finalizou, vai dando uma olhadinha no feedback de cada questão. Beleza? E aguarda um pouquinho. Quem não finalizou, tem tempo ainda. Finaliza aí que eu estou aguardando. A maioria já terminou, então, democraticamente, vamos prosseguir, tá? A pontuação média de vocês aqui, pelo que eu pude ver, ficou em 7, 7 de 9, certo? Muitos de vocês aqui fizeram 7 de 9, né? Tá aparecendo aí 3, porque outros alunos já tinham respondido, tá, gente, essa atividade? Sem ser dessa turma. Outros alunos já responderam. E aí a média está entre 6 e 9 pontos, né? Na verdade, ninguém fez 9, mas está entre 6 e 7, vamos dizer assim, pontuação, né? Acertos.
E o que é que eu quero saber de vocês? Mesmo com todas as explicações que vocês recebem aí de feedback, assim como eu vou mostrar, por exemplo, no primeiro. Olha como deve aparecer aí para vocês, né? Porque a letra C é a correta do primeiro quesito, porque ele pede para que a gente ache um elemento, ou seja, uma palavra, que está em desacordo com os demais. Então, vocês têm que buscar alguma lógica. Se, Laís, eu não consegui ver essa lógica, eu chutei qualquer uma, beleza. Mas aí, depois que você vê a resposta, você vai chegar nessa linha de raciocínio trazida por essa questão. Essa é a ideia, gente, conhecimento de mundo. E aí, depois que vocês entram em contato, poxa, eu errei o primeiro, mas pior que não é mesmo. Abacate tem só um caroço. Ameixa também. Pitomba também. Gente, tem alguém aqui que não conheça pitomba? Porque eu falei na turma da isolada. Eu fui na turma da isolada, foi na turma da tarde, eu não lembro, acho que foi na turma da isolada. Gente, vocês acreditam que umas 3 pessoas disseram que não conhecia pitomba, e depois uma lembrou, se eu fizer aquilo, né? Aí eu disse, não é possível não, gente, porque pitomba é algo totalmente regional nosso. Sério, Luiz, tem certeza? Pitomba, gente, que tem a casquinha meio amarronzada, pequenininha, que vende assim, como se fosse um cachinho de pitomba, e é bem docinha. Pelo amor de Deus, minha gente, se vocês não conhecem, eu não acredito, não. Vocês têm que conhecer, porque é uma delícia. Só dá muito trabalho, né? Porque vem pouca carninha para você chupar. Eu fico chateada com isso. Você tem um trabalho danado e vem pouquinha carninha para você conseguir tirar, assim. Mas é muito saborosa, gente. É muito saborosa, pitomba, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, para quem não está lembrado, porque é um nome tão regional, né? Tão assim, nosso. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu fico sem acreditar, sério mesmo, tem alguém que não conheça. Olha aí, gente, o que é pitomba. Vocês estão conseguindo visualizar? Para quem não sabe, né? Para quem não lembra ou pensa que. Gente, é muito bom! Inclusive, está na época da pitomba. Você passa quase todo sinal que tem os ambulantes vendendo coisas, né? Frutas e tal, que muitos ficam assim. Pelo menos aqui onde eu moro, na região onde eu moro, tem. Aí eles estão vendendo pitomba. Fico doidinha, que eu adoro, tá? Então, isso aí é pitomba. A pitomba tem um caroço. Cada pitomba tem um caroço dentro. Então, percebam a importância. Ai, meu Deus, cadê o quiz? Percebam a importância de vocês terem um conhecimento vasto sobre as coisas do mundo, de uma maneira geral, sobre os frutos, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o ser humano, tá? E é para isso que serve essa atividade, como eu já expliquei, não é isso? Então, o maracujá tem vários caroços, vários carocinhos, pequenininhos, né? E aí eu acho que todo mundo conhece maracujá. A manga tem um caroção, né? Tanto é que para chupar a manga, você chupa até deixar o caroço, tá? Então, há todas essas justificativas de cada questão que estão aí, certo? Então, explicado o primeiro, que eu só tomei como exemplo, eu queria saber, vocês têm alguma dúvida, mesmo errando outras questões aí? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão que mesmo vocês vendo o feedback, vocês não entenderam? Tem algum questionamento? Deixa eu trazer para vocês uma coisa, enquanto vocês, eu dou um tempo aí para vocês colocarem no bate-papo, caso vocês tenham alguma questão para perguntar. Teve uma aluna, eu achei super interessante, da Isolada, que ela é 4º ano, gente, do ensino fundamental. 4º ano, ela é muito novinha. Porque tem alunos do 4º ano que já começam estudando comigo, pensando já no ano de fazer o concurso, né? No ano seguinte, vai estudar de novo para fazer o concurso. E aí, essa aluna disse assim: Tia Laís, eu marquei a letra C. E eu não entendi porque não pode ser a letra C. Aí ela me explicou a lógica dela, gente, 4º ano. E a aluna já está conseguindo ter essa linha de raciocínio, encontrando uma lógica que não foi a da questão, mas encontrando uma lógica totalmente pertinente, com sentido, né? Pertinente com sentido, que cabe. Olha o que ela disse, tia Laís, sabe por que eu marquei a letra C? Porque gato é o único animal doméstico que tem aí nessa relação. Gente, vê que interessante. 4º ano. Não é legal? E assim, isso poderia ser uma das lógicas, porque das opções vaca, lobo-guará e N-leão, gato é o único que realmente pode ser domesticável. Tia Laís, mas tem a vaca. Para quem mora numa fazenda, pode criar a vaca, mas ela não está dentro de casa, porque a gente chama de animal doméstico aquele que vive com o ser humano. Vive de viver dentro de casa. Os pets, né? Assim como a gente chama. E eu achei muito interessante isso.
E isso poderia sim ser uma questão de lógica, tá? Eu só optaria, se eu fosse fazer aí, eu não colocaria vaca, eu colocaria vários animais silvestres, que realmente, assim, o homem não cuida, vamos dizer assim, e colocaria, tipo, ou um gato ou um cachorro. Esse seria o elemento intruso. Todos os outros são silvestres. Esses, ou seja, não podem ser domesticados. E esses são os domesticáveis. Gente, é muito interessante, porque existem várias perspectivas de lógica, tá? É muito interessante mesmo. Tu também, Sarinha, tu pensa que seguisse essa linha, foi de tu colocasse letra C? Ó, Pietra dizendo, eu também. Que onda, minha gente. Pois é, tá? Gente, eu não formulei essa questão, tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse formulado, eu agora iria dizer assim, gente, eu vou retificar, eu vou colocar como opção também a letra C, mas eu não posso, porque isso é uma questão de lógica que já existe. Ah, eu não tenho o poder de mexer, mas existe também esse tipo de lógica, tá, gente? Não está errado, não. Mas não é a lógica que seguiu a questão, é da formulação da questão. Então, a explicação aqui, ó. A vaca não é um mamífero carnívoro, gente. Se a Laísa não sabia, gente, a vaca só come planta, tá? Todos os outros que estão aí, gato, que história tem, Laís? Meu gato come ração, certo? O seu que é domesticável, mas domesticado, perdão, mas o restante dos ratos, ó, dos gatos que não vivem em lares domésticos, eles comem lagartixa, rato. Lagartixa e rato são carne de animal, gente, porque são animais. Inclusive, alguém aqui tem gato? Agora eu fiquei curiosa. Alguém tem gato? Não? Alguém tem cachorro? Ninguém gosta de pet nessa turma. Maria Clara tem, isso eu sei. Tem 2 cachorros. Sarinha também. Gato ou cachorro, Sarinha? 9 o quê? Ah, garota! Sara tem 9 cachorros. É um canil, né, Sara? Tem mais cachorro do que gente na tua casa, então. Ah, cá, bexiga. Olha aí, Pietra tem cachorro, Joaquim tem cachorro, porque cachorro é mais comum, né, gente, de uma maneira geral. Porque quem tem gato, gente, é muito comum que quem tem gato e mora em casa, que o gato saia, né, da casa para poder pegar animais. Às vezes ele pega, ou dentro de casa mesmo, entra um rato, entra, sei lá, Deus o livre, né, porque ninguém quer. Entra uma lagartixa, ele come. Ele traz esse animal na boca, minha gente. Pelo amor de Deus, eu não tinha condições de ter gato por conta disso. Deus me livre. Eu ia botar o gato com um bicho para fora. Sai daqui. Eu tenho muito nojo. Não ia ter condições. E o cachorro, ele normalmente não faz isso, né? Então, é mais tranquilo. Bem, só foi uma curiosidade mesmo. Então, eu queria trazer essa lógica, e foi bom ter trazido essa outra lógica, que essa aluna do 4º ano chegou a essa conclusão, porque aí coincidiu com a linha de raciocínio que alguns tiveram aqui, né? Gente, dei tempo mais do que suficiente. Falei sobre 2 questões, né? Porque eu quis trazer, mas vocês não falaram nada, então eu estou subentendendo que vocês entenderam o feedback, certo? Vamos ampliando aí esse universo de quiz de raciocínio lógico, tá, gente? Vai ficando mais elaborado. Mais elaborado de forma a parecer com a questão 9. Tenho certeza, como 2 e 2 são 22, né? Eu não gosto de ter certeza de nada na vida, porque tudo pode mudar, né? Então, não é bom ter certeza, não. Mas eu acredito, fica melhor, que algum de vocês aí pensou em algum momento, meu Deus, que questão é essa nona aqui? Para mim isso é prova de matemática, para mim isso é uma questão de matemática. E percebam que vocês não precisam de um conhecimento matemático aprofundado, de uma expressão de nada para fazer esse tipo de questão, porque é basicamente interpretar o que o enunciado traz. É esse tipo de questão que eu quero aqui. Não é uma questão que vocês tenham que aplicar x mais y ao quadrado ou não sei o que, blá, blá, blá. Tem nada a ver. É uma coisa básica. Provavelmente pode ter alguma operação básica, né? De soma, de subtração, de uma multiplicação de repente, mas uma coisa totalmente elementar, tá? Ou seja, o que eu estou exigindo quando eu trago isso é que vocês façam a interpretação adequada do enunciado, o que vai fazer com que vocês melhorem onde mesmo? Matemática. Essa é a ideia mesmo. Vocês melhoram em português, concomitantemente, olhem quantas palavras novas. Ao mesmo tempo, vocês vão melhorando em matemática, por conta da interpretação dos enunciados, tá?
Então, vão ter questões aqui de outros quizzes que eu vou passar, que vai estar bem dentro dessa linha aí do nono. É só para vocês terem uma ideia, a gente está evoluindo. Vocês estão tendo aí alguns conhecimentos de mundo adicionados ao que vocês já sabem. Beleza? E deixa eu só pedir mais uma coisa. Quando vocês seguirem uma linha de raciocínio diferente, que vocês acham que tem sentido para uma questão, compartilhem comigo. Foi tão importante essa aluna do quarto ano ter trazido isso, eu trouxe para vocês e coincidiu. Então, essa sua linha de raciocínio pode não ter sido vista por outras pessoas, até por mim mesma, tá? Então, compartilhe, gente. Esse é um momento da gente trocar mesmo. Ó, Tia Laís, eu pensei por essa linha. Eu vou dizer, poxa, faz sentido. Ó, não faz sentido por conta disso. E aí vocês vão ampliando esse universo do raciocínio, tá? Pensou que era ordem alfabética. É, é, é uma linha de raciocínio. Olha aí, Sarinha já acrescentando. Nesse caso, e que poderia, tá, Sara? Poderia ser uma ordem alfabética. Não foi a proposta da questão. A proposta da questão era colocar em ordem de tamanho desse fruto, né? Então, a jaca é a maior, que nesse caso é uma ordem decrescente. Foi ótimo, Sara, ter falado isso, porque eu queria comentar essa questão e nem sabia, nem lembrava. A ordem aí que aparece como opção é uma ordem decrescente, que não deixa de ser ordem, tá, gente? É uma coisa que vocês tendem a confundir. Até lá, para mim não tem sentido. Do maior para o menor, não é o contrário? Não. Existe o decrescente e crescente. O que não poderia nessa questão é ter as duas opções, uma ordem crescente e decrescente. Essa questão teria que ser anulada ou teria que ser aceita as duas questões, os dois itens, tá? Então, como ele só trouxe como uma opção a ordem decrescente, só poderia ser ela, de tamanho, tá? Mas se não tivesse esse 1, 4, 3, 2, que é a resposta certa, tá? Porque é a ordem decrescente, a jaca é maior do que o melão é maior do que o limão e o limão é maior do que a cereja, tá? É o fruto, o tamanho desse fruto ao crescer, ao ficar maduro, né? Crescer nesse sentido. Se tivesse aí 2, 3, 4 e 1, seria a ordem crescente. Tá? E estaria certo do mesmo jeito. Então, poderia não ter essa letra B e ter essa outra opção que eu acabei de dizer para vocês. Beleza? Mas existem questões de raciocínio lógico, Sara, só para finalizar, que tem essa lógica do alfabeto. Vai ter, tá? Essa daqui ficou muito na cara, né, gente? Porque vocês seguem sempre a linha da ordem crescente. A gente tem essa tendência, né? E aqui a gente tem uma opção da ordem crescente, que é primeiro vem o neném, depois vem o adolescente, depois vem o adulto, depois vem o velho. Então, dificilmente vocês erram essa, mas os alunos erram essa, porque esquecem da ordem decrescente. Então, eu queria bater nesse ponto que outras questões de lógica podem trazer. Gente, tranquilo essa atividade, deu para aquecer bem, não foi? Deu para ter dicas, deu para tudo. Massa. A ideia de hoje é finalmente a gente trabalhar a literatura, né? Que toda vez eu deixo a bichinha da literatura lá para o final, e fico prometendo, e não trabalho com literatura como eu gostaria. Vamos lá. A gente falou sobre o quinhentismo, hoje a gente vai entrar no barroco. Eu vou mostrar para vocês que lá no Classroom tem as fichas que vocês devem estudar, vou dizer quais são, tá? E eu já liberei 2 atividades que vão para casa, de quinhentismo e de barroco, no Word Wall, mas elas vão para casa, vocês não vão produzir aqui, não vão fazer aqui. Porque a ideia é que vocês, além de assistir a aula agora comigo, que vocês deem uma lida no material para se sentir mais confiantes para fazer essas questões. Senão vocês vão ou zerar ou ter uma pontuação mínima, porque é um assunto muito novo, literatura, de uma maneira geral para vocês. Beleza? Então, eu dou a aula aqui, vocês assistem às aulas que foram dadas um pouco de literatura, se vocês precisarem, a aula anterior e essa, estuda o material e depois faz as atividades. Vocês têm até quarta-feira que vem para fazer essas atividades, beleza? Ai, meu Deus, meu cabelo todo assanhado aqui. Vamos lá, beleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso Classroom. Vocês estão vendo o Classroom, gente? Eu estou compartilhando, está aparecendo. Eu sempre pergunto, porque quando eu mudo de uma página para outra na internet, às vezes eles não compartilham. Alunos já me disseram, eu não estou vendo nada, eu estou vendo isso, e tu está dizendo que está compartilhando isso. Por isso que é importante eu perguntar, gente. Não, vocês não vão entender nada. Bem, a pasta de literatura está aqui embaixo, ó. E essas escolas literárias que nós estamos estudando se chama literatura colonial.
Eu falei sobre isso na aula passada, eu vou reforçar agora, tá? E eu coloquei na agenda de hoje que vocês devem estudar as fichas que estão na pasta de literatura e literatura colonial. Então, tudo isso está na agenda, porque vocês podem esquecer. Então, não se preocupem, tudo está na agenda, beleza? Então, são esses dois materiais aqui, ó, gente. Eu estou abrindo o primeiro. Esse material é muito massa. Vocês vão ver quando vocês estiverem lendo, tá? Estiverem estudando. Porque ele meio que conversa com a gente. Ele conversa com vocês. E aí, galera? Estou aqui relembrando e tal. Uma linguagem acessível, traz pontos de resumo importantíssimos e é um material bem curto, gente. Se vocês visualizarem aqui comigo bem, esse material tem 14 páginas, tá? E tem as 3 escolas literárias que a gente vai estudar do período colonial, que foi quinhentismo, hoje a gente vai ver barroco e depois é arcadismo, tá? Com imagenzinhas, com esqueminhas e tal, muito interessante. Vocês vão ver a linguagem, vocês vão entender o que eu estou dizendo quando vocês lerem o material, vai fazer muito sentido. Tá? O que eu estou dizendo. Então, não é aquele material chato, das informações você fica viajando, não. Então, é muito importante que vocês, né, quem puder imprimir ou quem tiver aí um tablet, alguma coisa, enviem para o tablet para poder ter acesso a esse material, fazer as anotações e tal, certo? E eu também disponibilizei um resumo que eu fiz dessas 3 escolas para facilitar o estudo de vocês. Inclusive, a gente vai estudar um pouco por ele hoje, tá? Então, eu já disponibilizo o material e já disponibilizo uma espécie de resumo aí, de acordo com o que eu vou explicar, para facilitar a vida de vocês. Beleza? Então, são essas 2 fichas que vocês vão ter que estudar, dar uma revisitada, antes de fazer as atividades do Word Wall, senão vocês vão ficar voando. Eu acho que eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Tranquilo, né, gente? Posso começar a brincadeira? Daqui a pouco vai ter um intervalozinho, mas eu começo a brincadeira e depois a gente retoma. Vamos lá. Eu estou compartilhando com vocês a ficha resumo que eu tinha dito, tá? Que eu preparei. E aí, no início, eu relembro o que é texto literário e não literário, que a gente já estudou, né? Foi o primeiro momento que a gente fez o letramento literário, a gente estudou alguns aspectos, né? E é lógico que, para ser configurado como literatura e como estudo de literatura, a gente parte do pressuposto que a gente vai estudar em literatura, nas escolas literárias, os textos literários. Literatura, texto literário, obviamente. É uma lógica, né? Então, em literatura, a gente não vai estudar conto, que seriam os gêneros textuais, receita, carta, não vai estudar textos comuns, notícia, reportagem. A gente vai estudar os textos literários, que têm conotações, que têm uma linguagem que tem plurissignificações, ou seja, mais de uma significação, que seja um texto produzido para ser arte, para ser consumido como arte. A ideia é essa, tá? Então, só reforçando aí, o texto literário, ele tem uma linguagem conotativa, que é essa linguagem mais ampla, né? Que uma palavra ela não significa exatamente aquilo que está no dicionário, ela significa a partir do contexto, né? Então, é um texto que traz a ficção, que recria a realidade, não é sobre a realidade, não é uma notícia, um fato, uma coisa factível necessariamente. Pode ser uma coisa possível de acontecer, que tenha na literatura, né? No texto literário. É possível de acontecer, mas é uma ficção, aquilo ali foi inventado, tá? Então, a função do texto literário é emocionar, é sensibilizar, é entreter, você se divertir ao ler, né? Para que você critique aquilo que você está lendo, para que você reflita. Já o texto não literário, gente, são textos totalmente objetivos, né? Que falam sobre a realidade, que quer passar uma informação, que só explica algo da realidade, que informa, né? Então, a proposta dos 2 gêneros são completamente diferentes. Passemos. É só relembrando, tá? A gente está estudando a literatura brasileira, que é a produção dos textos no território brasileiro. Mas lembro que a literatura começou lá na Europa, porque, afinal de contas, já existia Europa antes de ser descoberto o Brasil, que, na verdade, foi invadido, tá? Então, como já existia Europa, já existia essa noção de país, de cultura, de ciência até lá, tá? Aqui não tinha nada, gente, só tinha os povos originários caçando, pescando e vivendo uma vida tranquila, acreditando nos deuses, né? Que os deuses, para eles, eram os elementos da natureza. Né? Então,
Realmente, quando os portugueses chegaram aqui, não tinha uma nação estabelecida, não existia uma sociedade, tá? Com leis, com normas, com formas de se comportar. Só existiam pessoas que já moravam aqui, que já viviam nessa terra. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Lá na Europa, tá? É, Itália, Espanha, Portugal, já tinha uma outra nação, já existia um desenvolvimento. Inclusive, já existia literatura. Lá começa primeiro. A gente, inclusive, durante a literatura colonial, que é o que a gente está estudando, né, que são os primeiros 3 séculos do Brasil, a gente imita a literatura de lá. Porque a gente é colonizado, os portugueses estão aqui, mandando e desmandando. Então, a gente está imitando, tentando fazer parecido com o que eles faziam lá. Beleza? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Mas é literatura brasileira, em território nacional. Então, vamos relembrar. As escolas literárias são movimentos literários. Não existia uma escola. Gente, isso é tão importante. Tem gente que fica viajando aqui, tem gente que ainda pensa que escola literária é um lugar. Ah, a pessoa se encontrava, né, num espaço para falar. Não, é um movimento literário. Como é que a gente identifica o movimento literário? Como é que foi identificado, na verdade? É uma produção, são as produções artísticas, literárias de escrita, de determinados períodos na história, que tinham características semelhantes. Então, imaginem vocês, vou tentar criar um paralelo com a nossa vida real, tá? Imaginem vocês que eu seleciono vocês aqui em grupos, feito eu fiz na aula passada, tá? E cada grupo vai fazer determinadas produções literárias a partir de determinadas características. Então, Letícia e Luíse vai ficar como quentismo. Maria Clara e Luiz vai ficar como barroco. Eu vou dar essas características para eles. Eu vou dizer, gente, os textos que vocês têm que produzir, vocês têm que ter essas características aqui, ó. Isso. Cada uma dessas duplas que eu falei vai estar representando um tempo. Então, Luiz e Letícia é do 1500, desse período. Elas viveram nesse período. Já Maria Clara e Luiz, eles viveram um século depois. Tá? Ô, professora, e como é que os literatos eles fizeram isso? Eles fizeram uma análise, né, gente, dessas produções. Isso não foi feito a partir do momento que estava acontecendo, não. Como estava acontecendo, estava acontecendo. Depois, para isso ser ensinado nas escolas, como eu estou fazendo com vocês agora, isso foi didatizado, ou seja, deixa eu analisar aqui, os literatos fizeram isso, né? As pessoas responsáveis por analisar os textos literários. Aí eles viram, poxa, esses textos aqui, eles são de um período histórico específico e eles têm características afins. Então, isso aqui a gente vai chamar de quinhentismo, porque é o período de 1500. Isso foi feito depois. Em 1500 a galera só produziu. Feito gente, ninguém produz uma música, um conto hoje e fica, eita, eu acho que isso aqui vai entrar para um movimento chamado tal. Não. Depois de passar dos anos, lá no futuro, a galera vai dizer, não tem isso que a galera de 2023 fez. Isso aí, eles estavam no movimento feminista, então isso aqui vai ser considerado uma literatura feminista. Isso é a galera, a gente vai estar morta. Todo mundo aqui morto, e o pessoal lá, porque naturalmente, gente, a gente vai estar morto, tá? Um século depois. Fiquem tranquilos, que vai todo mundo morrer. Então, a galera vai olhar para essa produção e vai dizer, isso aqui que Letícia fez é um exemplo, tá? Letícia é escritora, isso aqui que Letícia fez se enquadra nesse movimento aqui, então a gente vai chamar isso aqui de movimento tal. Letícia não sabe agora disso. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando ou está muito viajado? Está fazendo sentido? É só para vocês entenderem como é que funciona. Então, esses movimentos literários, eles foram identificados depois, tá? As pessoas só estavam vivendo, gente, a vida delas e produzindo o que tinha para produzir, para ganhar dinheiro, para criticar, para falar, para inventar história, só, tá? A gente não vive uma onda de feminismo hoje bem forte, não é verdade? Tem muitos textos que são produzidos pensados nesse movimento, certo? Em que a mulher se torna independente, que a mulher é valorizada tanto quanto o homem, ela não é melhor nem pior, tem que ser respeitada assim como o homem, né? Ocupar os espaços que os homens ocupam, recebendo o mesmo valor pelo que os homens fazem, se elas fazem as mesmas coisas, né? Então, essa galera que está produzindo isso, provavelmente essas produções elas vão entrar nesse tipo de movimento. Mas a gente só vai saber disso depois. Porque a gente vive hoje só uma literatura contemporânea, não tem uma escola para hoje. Se ela qual é a escola de hoje? Não existe. A escola que a gente vai estudar vai até o modernismo, que é 1922.
Depois disso, todas as produções são consideradas produções contemporâneas. Não tem um nome. Pode ser que um século para frente receba nome, mas por enquanto não tem. Beleza? É muito importante que vocês entendam isso, assim, o geralzão da literatura, certo? Então, vamos lá. A gente estuda os movimentos literários. O que é estudar o movimento literário? Prestem atenção. Existe um ciclo literário para que a literatura ocorra. O autor, que é uma pessoa, naturalmente, porque a gente sabe que os animais e os vegetais, eles não criam história, eles não criam literatura, só o ser humano. Então, é necessário um autor, ou seja, um escritor de qualquer gênero que seja, ele produzir uma obra literária e as pessoas que leiam. Porque se esse autor produz uma obra e essa obra não chega para o público, é como se ela não existisse, não é verdade? Se eu escrever qualquer coisa hoje, por exemplo, no meu diário, eu não quero que ninguém leia meu diário, naturalmente, por ser um diário. Tem coisas pessoais, beleza? Então, se esse texto não vai chegar para ninguém do que eu estou escrevendo, que o diário de Anne Frank chegou, né? Não porque ela quis, ela não produziu aquele diário para ser publicado, mas como ela morreu e tudo mais, eu acho que vocês conhecem a história. Mas se aquele diário não tivesse chegado para ninguém, essa obra existiria? Gente, não. Ela existiu na época que Anne Frank existiu. Mas se não tivesse chegado para ninguém, se não tivesse sido publicado, seria só mais uma história, um livro que seria queimado, que seria com o tempo desgastado, anos e anos, e pronto. Então, precisa ter esse ciclo, a gente chama esse ciclo literário, alguém que produz algo, que a gente está estudando literatura, então não é, a produção é de quê, gente? De histórias, de poesias e tal, do texto literário. Então, o autor produz uma obra e tem um leitor. Isso a gente chama de ciclo literário. Esse autor que está produzindo essa obra, esse texto, para um leitor ler, gente, ele está produzindo isso dentro de um tempo. A gente, por exemplo, está no século XXI, então vamos imaginar que eu sou autora, eu produzi uma obra, um livro de poesias, para que o grande público que chegasse para a maior quantidade de pessoas lerem, são os leitores. Eu estou produzindo isso no século XXI. Então, tudo que tem acontecido no meu tempo vai me influenciar, naturalmente. Tudo que eu aprendo, que eu sei, que está sendo falado, né, como informação nas redes sociais, sobre a tecnologia, as redes sociais, sobre o feminismo, sobre o racismo ainda no século XXI, tudo isso que eu tenho entra em contato vai influenciar, que vai influenciar na minha escrita. Então, o contexto histórico ele é importantíssimo para a gente compreender bem essas escolas literárias, tá? Então, o conjunto de obras que têm características semelhantes, elas entram dentro de um movimento literário, que a gente pode chamar de ou movimento literário ou escola literária, certo? Gente, para não ficar muito tarde de eu dar um intervalo de vocês, deem uma respirada. Quando a gente voltar, eu volto com barroco, finalizando isso e barroco. Beleza? 10 minutinhos. Gente, vamos voltar. Cadê vocês? Estão aí? Cadê vocês? Cadê vocês? Apareçam. Uma voltou. Luiz, Lele, são as que sempre aparecem. Graças a Deus. Quando vocês demoram demais, eu já fico preocupada, porque são as que sempre entram primeiro, assim, de aparecer, né? Beleza, Sarinha? Vamos lá, gente. Retomando. Ai, meu Deus, retomei com compartilhamento errado. Peraí. Foi. Então, nós falamos sobre o ciclo literário, reforçamos o que é a escola literária, a diferença entre texto literário e não literário. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês o panorama, né? É, geral aí do progresso, vamos dizer assim, dos movimentos literários, numa linha do tempo, né? E vocês vão poder visualizar com mais clareza a era colonial, que pode ser chamado de período colonial, período pré-independência do Brasil, que é o período que nós ficamos aí sob o domínio dos portugueses, que éramos colônia, por isso que é o nome colonial, né? Então, a gente dependia dos portugueses, eles mandavam e desmandavam no Brasil e extraíam todas as riquezas que nós tínhamos aqui. Mandavam e desmandavam, como eu já disse, tá? Então, as escolas que a gente está estudando agora são as escolas iniciais, são esses movimentos literários iniciais. Vimos o quinhentismo,
Esse nome quinhentismo advém do 1500, né, que é o ano que a gente considera aí como século XVI. Eu também expliquei isso para vocês, é só somar aí, ó, 15 são os primeiros algarismos mais um, é sempre assim. Estamos no século XXI, porque é 2023, então 2000 é 20, 20. Então soma mais um século XXI, certo? Então a gente está estudando aí a era colonial, e eu quero aproveitar que eu estou fazendo relembrando tudo isso, e agora finalmente a gente vai chegar no Barroco, para dizer para vocês que essa era colonial é tida por muitos literatos como uma época em que não teve produção literária brasileira real. Por quê, gente? Olha o nome, era colonial. Nós éramos o quê? Colônia. Então, a visão que era imposta aqui era a visão do quê? Do português. Laís, mas isso melhora, né? Vai melhorando com os séculos, porque tem pessoas que vão nascer aqui no Brasil. Gente, vão ter pessoas que vão nascer aqui, mas sobre a influência dos portugueses. Porque fomos colônia até o século XVIII, gente. Nós fomos colônia. Mais especificamente o século XIX, né? Porque o século XVIII ainda é o arcanismo, que era colonial, nós éramos colônia, perdão. Até o século XVIII nós fomos colônia, comandados, governados por Portugal. Então, a visão predominante era uma visão eurocêntrica da Europa, porque Portugal fica na Europa, certo? Então, para muitos literatos, vocês vão ver isso na escrita do texto que eu pedi para vocês lerem, vocês vão ver como isso fica fácil de visualizar. Eu tenho certeza que assistindo aqui a aula e lendo o material, vocês vão dizer, meu Deus, é simples. É simples até para entender a história. Quando a gente estuda literatura, a gente passa a entender melhor a história. Também faz mais sentido ver a produção do homem dentro de um período histórico. É bem legal nesse sentido, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso, certo? A produção a gente vai chamar aqui de produção literária brasileira, porque produzida em território brasileiro, mas não era propriamente brasileira, só vai começar a ser brasileira a partir do romantismo, quando o Brasil se torna independente, entre aspas, a gente vai ver isso também, que é bem entre aspas, de Portugal. Mas aí Portugal já não mandava e desmandava aqui como era antes, na era colonial. Gente, tranquilão nessa parte, tudo certo? Posso prosseguir? Massa, vamos lá. Então, eu explico tudo isso aqui detalhado, falo sobre os séculos, né? Que vocês devem botar mais um. E, último, estudar uma escola literária é a gente ver a data de início que essa escola literária tem, ou seja, 1500 é o início, é o ano de início. 1601 é o barroco, que a gente vai começar a estudar agora, que é um século depois, 100 anos depois, tá? Então, é importante, toda vez que a gente vai fazendo análise de uma escola literária, de um movimento, a gente vai ver o ano que ela inicia, qual é a obra que abre essa escola literária, ou seja, a primeira obra publicada daquela escola literária ali. De que autor foi, como é o nome dessa obra, quais são os principais autores e suas respectivas obras, principais autores do quê? Daquele movimento. Tem sempre os que se destacaram, que são eles que caem na prova. Quando tem prova de literatura, é isso que cai. Pode cair falando sobre o início dessa escola literária, qual foi a obra que inaugurou essa escola literária, pode cair sobre os principais autores e suas respectivas obras, cai também perguntando um pouco sobre o contexto histórico, porque eu já expliquei para vocês, essas obras elas são produzidas num contexto. Então, as pessoas são influenciadas por esse contexto, naturalmente. Tá? E o mais importante de tudo, eu diria, as características desse movimento. Certo? Então, isso aqui, ó, esses pontos de análise, é a análise que vocês vão usar para todas as escolas. Todo esse material está disponível para vocês lá no Classroom, beleza? Bem, esse aqui eu falo, fomos fortemente influenciados pelos europeus, blá, blá, blá. Tá. E aí aqui, gente, tem os fichamentozinhos vamos dizer assim, os fichamentos de leitura, um resumão sobre cada escola, tem o quinhentismo, que é o período do pau-brasil, os portugueses chegaram aqui, a gente já falou, beleza? Aí agora a gente entra no barroco. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para vocês visualizarem melhor. Vamos lá, tá? Lembrando que isso aqui é o resumão. Eu tinha dito a vocês no início que quando os portugueses chegaram aqui, já existia escola literária lá, já existia uma escola literária lá, beleza? Então, lá, o barroco
aconteceu um século antes de acontecer aqui, porque já existia literatura lá. E o que estava acontecendo lá, tá? Que fez com que esses portugueses chegassem aqui tão interessados nos povos originários, que eles passaram a chamar de indígenas, né? De índios, na época. O que estava acontecendo lá? Estava acontecendo uma coisa na Europa, gente, que era o seguinte: a Igreja Católica, ela tinha perdido os fiéis, a credibilidade com a sociedade. Lembrando que nessa época a Igreja Católica, que é considerado o período medieval, a Idade Medieval, vocês já devem ter visto isso em história, tá? A Igreja Católica é quem detinha o poder de exatamente tudo, socialmente falando. Ela era o governo. Ela, além de ser uma instituição religiosa, né, que trazia a palavra de Deus, ela era quem detinha o poder, a riqueza, tá? Era ela quem tinha os escritos sagrados, as coisas mais importantes, tudo era com a Igreja Católica. E aí, com essas transições, com a evolução, com o movimento né, de ciência, a gente vai ter o Renascimento, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, que é um movimento aí que traz mais clareza para essas pessoas. As pessoas começam a ver que essas explicações que a Igreja Católica traz, né, dos mitos, de como as coisas surgiram, não é exatamente assim. Então, começa a se desenvolver um estudo científico natural de progresso social, tá? E aí, essa Igreja Católica, ela vai perdendo força, ela vai perdendo esses fiéis. As pessoas vão dizendo, olha, a Igreja Católica está dizendo que eu não posso enriquecer, mas ela tem muito dinheiro. Olha como vive. Olha os clérigos, o Papa, os padres. Eu só come do bom e do melhor, mas eu tenho que pagar o dízimo, que normalmente é mais da metade do meu dinheiro. Nossa, por quê? E a Igreja Católica diz que é pecado ter muito dinheiro, mas ela pode. Eles podem viver bem, a gente não? Está errado. Eles ficam dizendo que a gente tem que comprar um pedacinho de céu. Por que eles precisam comprar um pedacinho do céu? Gente, eles vendiam um pedaço de céu. Você sabe dessa história, né? Você já viu essa história, né? Ou não? Eles vendiam. O que é vender um pedaço no céu, gente? É dizer assim, olha, pague, né? Porque Deus vai ver que você está dando esse dinheiro para ajudar as pessoas, que é para a igreja e tal. Porque a igreja não é feito é hoje, não, tá, gente? A igreja de antigamente. Era ela quem detinha tudo, como eu disse. Então, as pessoas começaram a evoluir, o trabalho a acontecer, o comércio também a se estabelecer, porque antes, na Idade Média, era basicamente trocas, não existia nada vendido, né? Eu produzia arroz, aí eu trocava por quem produzia feijão, nos feudos, né? Aí a burguesia começou a surgir. Estou lembrando só de alguns pontos para vocês, que era assim o formato de sociedade. Então, nesse período, a igreja está no patamar mais alto, né? Era ela quem tinha toda a credibilidade de exatamente tudo do que acontecia e que podia acontecer no mundo. Nesse caso, lá na Europa, né? Porque o mundo era a Europa nessa época, e a Europa saiu achando várias colônias para descobrir, para invadir, que foi o caso da nossa. E aí, o fato é que, lá na Europa, tá? O que estava acontecendo antes de os portugueses chegarem aqui? A igreja tinha se enfraquecido demais. Várias pessoas já não davam mais tanta credibilidade. Eles acreditavam em Deus, né? Tentavam seguir, né? Boa parte das orientações, mas as pessoas queriam trabalhar, né? As pessoas, os homens, tá, gente? Que a mulher, socialmente falando, vocês imaginam, né? Se até hoje é do jeito que a gente fala sobre isso, imagina antigamente. Então, quando eu digo as pessoas, são os homens, certo? Então, eles queriam trabalhar, queriam viram que não era bem assim, que não tinha que estar pagando tudo para a igreja, não, e acreditando em tudo que ela disser, tudo que ela trazia, né, e dizia que a pessoa ia cometer determinada coisa, era pecado, a pessoa ia para o inferno, que ia para o purgatório, que ia passar por esses processos. Então, as pessoas começaram a viver movimentos diferentes e a ver comprovações científicas, né? Cada ciência pertencendo aí ao seu tempo, porque a ciência não era o que é hoje, lógico, tá? E aí, o fato aqui, que é onde eu quero chegar, os portugueses chegam aqui não só interessados em materiais e metais preciosos, que é o ouro e a prata que eu comentei com vocês lá no quintismo, tá? Eles chegaram também querendo fiéis.
Eles estavam fazendo isso em todos os lugares que eles invadiam, que eles descobriam nas colônias, na África, nas Índias, tá? Ele queria achar uma galera para converter, para ter esses fiéis, porque eles estavam totalmente fracos, a Igreja Católica estava fraca. Então, ela mandou a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, indo nessas missões marítimas, né? Que eles estavam se lançando ao mar para descobrir novos lugares, para explorar esses lugares. E eles não queriam só os metais preciosos, essa matéria-prima. Eles queriam também pessoas para que eles pudessem converter essas pessoas, para que a Igreja Católica fosse difundida pelo mundo. Essa era a ideia, tá? Então, essa galera que chegou lá em 1500, que depois voltaram, depois de 30 anos, que eu falei para vocês, eles chegaram em 1500, aí descobriram aqui, viram que não tinha metais preciosos assim rápido, exploraram um pau-brasil que só, né? A tinta lá, que dá para pintar tecido, blá, blá, blá. E depois que eles voltam, gente, a ideia é que os jesuítas catequizassem esses índios, que na verdade de índios não tinham nada, isso foi o nome que eles deram, eram os povos originários, as pessoas que viviam aqui no Brasil, beleza? Então, a ideia era essa. Então, eles chegaram aqui com tudo, dizendo assim, isso que o índio pensa, do que ele acredita, como ele fala, não importa para a gente, não. Ele vai ter que fazer tudo o que a gente acredita. Então, eles vão ter que aprender a nossa língua, eles vão ter que acreditar no que a gente acredita. Então, era isso que estava acontecendo lá. Tá? Então, quando os portugueses chegam aqui, eles estão vivenciando o quê, gente? Lá, o barroco. Na verdade, o barroco barroco não, perdão. Eles estão vivenciando essa contradição da Igreja Católica. Isso se chama de contra-reforma, historicamente falando. Contra-reforma, que é a Igreja voltando, querendo ter o poder, novamente, certo? Assim, querendo ter o poder exatamente de manipular, como ela sempre manipulou a sociedade, certo? E era isso que acontecia. Então, eles chegaram aqui e tal, mas vamos lá, preste atenção. E aí, com essa evolução toda, né, que no quinhentismo os portugueses chegaram, olharam o território, né, a única produção literária que tinha eram as crônicas de viagem, as cartas que eram enviadas ao rei de Portugal para falar sobre tudo que tinha aqui, né, de coisa importante e tal. Então, passado esse período, certo? O barroco, ele vai se inspirar no barroco que aconteceu lá em Portugal, que era esse homem contraditório, esse homem confuso, que estava com um pezinho lá na era medieval e que estava entrando na era moderna, né? Esse homem que acreditava em Deus ainda, que acredita em Deus, mas ao mesmo tempo via as coisas materiais, né? Ou seja, ele acreditava nas coisas celestes, mas ele também acreditava na materialidade, né? Ele valorizava Deus como o homem que era ele. Então, isso que aconteceu, esse movimento do barroco, que significa pedra, esse nome pedra, cadê? Esse nome barroco significa é uma pedra incongruente, é uma pedra sem forma, disforme, é isso que significa barroco. Porque é uma coisa confusa, uma coisa sem uma linha definida. É isso que significa esse nome, tá? Então, o Barroco, gente, é uma escola literária que é datada aqui no Brasil a partir de 1601, então já tinha passado um século aí do descobrimento bem entre aspas, não esqueçam disso, tá? E é uma escola literária que vai ter um cunho religioso fortíssimo, porque inspirado em Portugal no que aconteceu lá na Europa, esse homem, esse barroco que aconteceu lá, era esse homem confuso, que estava dividido entre a contra-reforma, que a igreja veio com tudo dizendo, não, eu vou reconquistar os meus fiéis, eu vou mostrar quem é que manda e desmanda aqui. Então, a igreja colocou, gente, a missão dos jesuítas, colocar a igreja em todas as colônias, em todos os lugares que eles passassem a invadir, para mostrar que ela tinha o poder. E essas igrejas não eram igrejinhas, mais ou menos, não. São as igrejas que a gente tem hoje, aqui em Recife, em Olinda. Essas igrejas que a gente tem hoje, aqui em Olinda, Igreja Católica, tá, gente? Datam desse período. Só para vocês terem ideia, são muito antigas. Que tem ouro, que tem prata. Boa parte das igrejas que a gente tem, tanto aqui em Recife quanto em Olinda, gente, é desse período barroco, que é desse movimento da Contra-Reforma. Os portugueses chegaram aqui, né, enquanto eles estavam colonizando o Brasil, e quiseram mostrar quem é que tinha o poder.
por meio dos jesuítas que vieram catequizar os povos originários, tá? Então, essas igrejas, elas são construídas desde esse período aí, desde o século XVII, que é 1601, né? A partir de 1601. Então, é um século, é um movimento em que o homem desse período, ele está confuso, ele está, meu Deus, calma, está tendo um avanço com o Renascimento, né? Comprovando que a ciência é importante, o estudo, a informação, mas, ao mesmo tempo, a igreja está entrando com tudo de novo, dizendo, ó, quem manda é a gente. Olha aqui quem detém o poder, quem detém o dinheiro. É que durante muito tempo, quase sempre foi ela, né? Então, esse homem que vai produzir essa literatura é um homem confuso, né? Um homem que tem um rebuscamento, que busca confusão até na forma de se expressar. É normalmente essas características aí dessa escola literária, tá? O que eu acho importante trazer sobre esse período também é dizer que, enquanto no quinhentismo, cadê? Enquanto no quinhentismo, os portugueses, eles chegaram em 1500 por Salvador, que é no Nordeste, a primeira, a primeira região que foi descoberta, gente, foi o Nordeste, foi a Bahia, que é a capital mais antiga do Brasil, tá? Que eles chegaram por Porto Seguro. Enquanto todo esse movimento literário, essa história do Brasil, assim, forte, efervescente, do quinhentismo acontece em Salvador, aqui no Barroco, ela acontece na Bahia, tá? Acontece especificamente na Bahia, que é o ciclo da cana-de-açúcar, que é quando eles vão explorar isso, eles vão descobrindo as coisas daqui para explorar. Teve o pau-brasil, aí depois eles vão achar ouro e prata lá em Minas Gerais, no arcadismo, aí aqui nesse período aqui, desse século, eles vão investir muito em cana-de-açúcar, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, tudo aqui em terra nacional, tá? Então é muito importante vocês saberem disso também, assim, entender como é que funciona, porque o movimento histórico vai determinar o que essas pessoas vão produzir. Qual é a visão dessa pessoa que está escrevendo isso? Beleza? Então, vamos lá. Barroco, um homem confuso. É uma história que tem um movimento que tem um cunho religioso fortíssimo, porque a igreja está vindo com tudo de novo para mostrar quem é que manda, tá? E essa igreja de onde? Lá da Europa. Porque a gente não está colonizado? Essa é a ideia. Por isso que eu tive que voltar a bater nesse mesmo ponto. E é um período que está se querendo romper o equilíbrio entre sentimento e razão. Então, esse homem é dual, gente. Ele é, como é que eu posso dizer? Tem muitas oposições, muitas contradições nesse homem, entre razão e emoção, né? Entre céu e inferno. Isso são características desse movimento que eles vão trazer isso nos escritos dele, tá? E é muito importante para esse período a compreensão de que havia um movimento histórico chamado Renascimento, em que a sociedade estava progredindo, né, no que diz respeito à ciência, à razão, à análise, ao progresso entre as relações, né, dos trabalhadores ali, que a gente chama de burguesia dessa época ainda, tá? Esse termo burguesia a gente pegou lá da era medieval e vai trazendo até os dias de hoje, tá? E que esse movimento barroco, esse movimento literário, ele se expandiu também para as artes em geral, não foi só para a literatura. Então, teve arte plástica, teve pintura, teve desenho, tá? Se expandiu. Tanto se expandiu que as igrejas datam desse período. E a igreja não é literatura, é um monumento, tá? E a gente consegue ver a arte barroca nas igrejas que a gente tem aqui, certo? Eu até vou disponibilizar para vocês as imagens das igrejas que a gente tem aqui em Recife, que vocês podem até já ter ido, vocês podem não lembrar agora, ou ter visitado, mesmo que vocês não sejam católicos ou a família de vocês, mas vocês podem conhecer, porque é um patrimônio cultural, gente, independente se você acredita nessa religião, nesse Deus do catolicismo, tá bom? É dessa época, tudinho. Então, os principais artistas, lembrando que a gente sempre vai estudar um pouquinho do contexto histórico, as características, entender esse homem desse período, e a gente vai ver quem são os principais autores. Os principais autores desse período foi Padre Antônio Vieira, ele era um quê mesmo, gente? Um jesuíta. Jesuíta era da Companhia de Jesus. Qual era o intuito?
Ah, tia Laís, mas eles não só existiam lá em 1500, não, gente, existem, né? Os jesuítas que não existiram num período só, não. Durante toda a era colonial, tá, vão existir jesuítas, pessoas da Companhia de Jesus, pessoas que fazem parte da igreja e que querem nutrir, né, esses fiéis junto a essa crença, a essa religião, tá? Então, eles existiram em vários períodos, em vários momentos, né? A gente tem o padre Antônio Vieira aqui e tem no quinhentismo Padre José de Anchieta. Um século antes, Padre José de Anchieta estava lá no quinhentismo e agora Padre Antônio Vieira está aqui, tá? É o jesuíta que tinha a missão de o quê, gente? Catequizar, doutrinar pessoas. Então, os escritos dele, né, vão estar dentro dessa linha da prosa, ele não vai escrever poesia, e o intuito dele é fazer com que esses fiéis, ou esses possíveis fiéis, reflitam sobre o catolicismo. Certo? Quem são esses possíveis fiéis aqui no Brasil? Os povos originários, que a gente chama de indígenas hoje. Beleza? Então, tem o padre Antônio Vieira, como destaque desse movimento, e tem Gregório de Matos, que é conhecido como o Boca do Inferno. Gente, esse nome aí já diz tudo, né? A pessoa que tem uma boca do inferno, a gente imagina o que é que essa boca profere, né não? O que é que ela diz? Aí ele vai ter muitas poesias aí, que ele vai escrever poesia, e Padre Antônio Vieira, ele se destaca, cada um se destaca numa determinada produção, tá? Isso não significa que Padre Antônio Vieira nunca escreveu uma poesia. Isso não significa que Gregório de Matos nunca escreveu um texto em prosa, muito pelo contrário. Mas eles se destacam, um escrevendo poesia, textos em verso, e o outro escrevendo prosa nesse movimento aí literário que a gente está estudando, no Barroco. São os principais autores, são os autores que caem em prova. Por exemplo, quando cai essa escola literária Barroco. Beleza? Então, Padre Antônio Vieira, ele vai produzir o quê, gente? Vê só, ele é jesuíta. Ele quer fazer com que esses fiéis, essa galera, reflita sobre a moral, o bom costume, o que diz a Bíblia. Então, ele vai escrever o quê? Sermões. Essa é a produção mais notória e mais importante que Padre Antônio Vieira produz nesse período. São os sermões. Ele vai dar sermões, ele escreve para poder dizer esses sermões. Muitos desses sermões, gente, não eram publicados, não, ele dizia mesmo. E ele dizia isso para quem? Para quem vivia aqui no Brasil. Os indígenas, parte agora em 1601, né, a partir de 1601, já moravam aqui alguns portugueses, alguns negros vindos da África que os portugueses trouxeram como escravos. Essa galera já vivia tudo aqui nessa época, porque a gente está falando depois de um século já de colonização, tá? Então, o forte de Padre Antônio Vieira era um texto em prosa, ou seja, em parágrafos, e eram os sermões. Já de Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, eu vou detalhar isso melhor para vocês, ele escrevia poesias, e essas poesias tinham vários temas, gente, vamos dizer assim, né? Tinham poesias que era mais dentro da perspectiva lírico-amorosa, falando sobre amor, mas ele não foi conhecido ele não teve destaque com essa produção de poesia, ele teve destaque com a poesia satírica. É quando ele coloca o dedo na ferida das pessoas importantes da sociedade, tá? Poesia satírica é aquela que vai ironizar, vai questionar, vai muitas vezes falar mal sobre pessoas ou sobre entidades sociais, tá? Vai trazer a superfície, ou seja, vai mostrar defeitos, problemas dessas pessoas e entidades sociais. Então, ele ficou conhecido como Boca do Inferno por conta disso. Ele chega a ser deportado, minha gente. Deportado do Brasil, ou seja, exilado. Ele vai para a África. Ele morre lá. Porque ele era o Boca do Inferno, ele falava muita besteira, né? Besteira entre aspas, tá? Ele falava muita coisa que agredia as pessoas que tinham poder nessa época, certo? De uma maneira geral, gente, é isso, tá? Das características bem gerais, é o homem confuso, que vai trazer isso para
para os textos que a gente não terminou, tá? O estudo de barroco, não. A gente deve concluir na próxima aula, que eu vou detalhar, porque nesse finalzinho de aula vocês têm uma interpretação de texto que vocês sempre têm para fazer, vocês já sabem, então eu vou ter que pausar. Mas a gente conseguiu avançar. Lendo o que eu estou dizendo a vocês, lendo o texto que eu disponibilizei e vendo esses resumos, vocês vão ver, a partir dessa minha explicação, mesmo sendo muitos detalhes, vocês vão ver como vai ficando claro, certo? Não deixem de estudar, é muito importante para a compreensão das escolas literárias, tá? Tudo isso que eu falei, ó, reforma, contra-reforma da Igreja Católica, que ela estava querendo voltar com força e ter o poder novamente e tal, tudo isso está nesse material. Vocês vão vendo e vão dizer, eu lembro que a professora falou isso, e vai ficando mais claro, beleza? Eu vou ter que pausar agora, eu já disse, e vou liberar a nossa última atividade do dia, que é interpretação de tirinhas 2. Essa, por incrível que pareça, está mais simples do que a 1. Porque deveria ser assim, né? Vem a mais simples, a mais fácil, depois vai tornando mais difícil. Mas essa interpretação de tirinhas está bem mais simples, portanto, arrasem, caprichem. Link liberado, podem começar. Gente, rapidinho. Continuem fazendo, tá? É só para dizer que eu não tinha liberado ninguém. Teve gente que me comunicou que terminou a atividade, saiu, tá? E dizendo que foi mal, obviamente, porque o tempo foi muito curto, certo? A ideia é que vocês façam essa atividade, tá? Com consciência, lendo o enunciado, lendo bem o texto, não colocando enviado de qualquer jeito, voltando nas questões que vocês tiveram dúvida. Ninguém aqui está com pressa. O tempo que eu dou é um tempo suficiente, já é um tempo curto, que é uma atividade curta, mas não precisa dessa carreira. Então, vocês vão se dar mal, naturalmente. Não tem necessidade, façam com calma. Nós temos ainda 6 minutos de aula. Fora isso, eu sempre dou um tempinho a mais se vocês precisarem. Então, façam dentro do tempo que vocês precisam. Beleza? Acabei de ver que algumas outras pessoas que estão aqui ainda finalizaram. Então, a ideia é, finalizou, dá uma olhadinha no teu erro, dá uma olhadinha na resposta correta. Depois que vocês avaliarem isso, que vocês tiverem noção aí, quais são as questões que vocês querem tirar dúvida comigo, aí sim vocês estão liberados, porque também não adianta ficar aqui para nada. Minha ideia não é prender vocês aqui, é só dar essas orientações, não façam com pressa, beleza? Então, terminou, dá uma olhadinha no que é que errou, vê aí se entendeu a partir da resposta, depois disso está liberado. Pois é, Sarinha, a ideia é essa, fazer com mais calma ainda, para justamente não cair nessas casquinhas de banana, tá bom? Então, quem já foi olhando, que identificou, errei por besteira, tal, já sei, ou não sei, vou anotar aqui qual é a questão, tá liberado, beleza? Quem for terminando aí, já fez isso, já pode ir saindo, sim. Meninas, vocês que ficaram, eu vou fechando aqui só por conta do tempo de gravação, tá bom? Como vocês estão finalizando mesmo, estou aguardando o retorno. Combinado? Um beijo e até quarta-feira.